Ressonância. Olá para você que acompanha a Rádio TV Unicamp no site e nas plataformas de streaming. Eu sou Trícia Tomé e esse é o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp, que discute temas da área da saúde, qualidade de vida e outros assuntos de interesse da população. No mês de novembro foi comemorado o Dia Mundial de Prevenção de Lesão por Pressão. Apesar dos avanços nos cuidados em saúde, as lesões por pressão continuam sendo uma causa de morbidade e mortalidade, com impacto na qualidade de vida do paciente e de seus familiares, gerando um problema social e econômico. A prevenção da lesão por pressão é um dos focos dos profissionais do Hospital de Clínicas da Unicamp, responsáveis pelo cuidado do paciente. A entrevistada dessa edição é a enfermeira Carolina Akemi Schiesaro Falcione, coordenadora do Núcleo de Estomaterapia do HC. Graduada pela PUC Campinas, Carolina é especialista em administração hospitalar pela São Camilo e estomaterapeuta pela Unicamp. Carolina, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, Trícia, boa tarde. Eu gostaria de agradecer, em nome do Núcleo de Estomaterapia, essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o tema de lesão por pressão, que é de extrema relevância, como você falou, que quando ocorre realmente causa muitos impactos negativos para o paciente, para a instituição, onde ele está internado e também depois para o município, que vai dar continuidade no cuidado desse paciente. Para começar nossa conversa, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o que vem a ser a estomaterapia e o que faz o estomaterapeuta. A estomaterapia, Trícia, ela é uma especialidade exclusiva do enfermeiro e ela abrange 3 grandes áreas: feridas, estomias e incontinência. Ferida é quando uma parte da pele, é interrompida, e aí a gente tem a ferida propriamente dita. A estomia é quando é uma comunicação de um órgão interno para o meio externo. Então, essa estomia é feita cirurgicamente, pode ser no sistema digestório, urinário ou respiratório. E também a incontinência, que é quando o paciente não consegue controlar ou reter a saída de fezes ou urina. A estomaterapia também abrange a questão das fístulas, catéteres e drenos. Aqui no Brasil, a especialidade ela está sobre a Associação Brasileira de Estomaterapia, que é a instituição que representa a nossa especialidade aqui no Brasil. Então, o enfermeiro estomaterapeuta é aquele enfermeiro especialista nessa área que vai promover prevenção, ação curativa e reabilitar esses pacientes com feridas, estomias e incontinência. E sobre o Dia Mundial de Prevenção de Lesão por Pressão? Quando que ele foi comemorado e por que ele é celebrado no Brasil? Bom, a lesão por pressão, ela é um evento adverso, Então, lá em 2004, a Organização Mundial de Saúde integrou, propôs a Aliança Mundial de Segurança do Paciente. Então, o Brasil, a partir daí, integrou esse movimento da Organização Mundial da Saúde com o propósito de medidas de segurança mesmo e qualidade nos serviços de saúde. Então, em 2013, o Programa Nacional de Segurança do Paciente foi implementado no Brasil através do Ministério da Saúde, com o objetivo mesmo de qualificar o cuidado em saúde e em todos os estabelecimentos do território nacional. Para sustentar essas ações de segurança, foi estipulada a RDC 36, que estabelece o núcleo de segurança do paciente dentro das instituições. Então, aqui no HC, a gente tem o núcleo de segurança do paciente, que visa o programa de segurança do paciente, e a prevenção de lesão por pressão está dentro desse programa. Então, nós temos no HC times de segurança do paciente, assim como temos o time de prevenção de lesão por pressão, que junto da estomaterapia institui medidas e treina a equipe, capacita os colaboradores sobre o tema. O Dia Mundial ele é celebrado toda terceira quinta-feira do mês de novembro, no intuito de realmente prevenir esse tipo de lesão mundialmente. Carol, o que é lesão por pressão? Quando eu falo isso, eu penso naquele que a gente conhece como escara, que é quando forma umas feridas, quando o paciente fica muito tempo acamado ou sentado. É isso mesmo? Tô certa?
Isso. A lesão por pressão, ela era realmente conhecida como escara ou úlcera por pressão, mas em 2016 teve mudança da nomenclatura. Então, hoje, devemos chamar de lesão por pressão. E o que é isso? É um dano ou uma ferida que vai ocorrer abaixo da pele, geralmente sobre uma proeminência óssea. Então, numa região do corpo onde o osso está mais saliente e fica em contato com alguma superfície. Então, nos casos dos pacientes acamados, realmente, eles ficam deitados, né, por muito tempo na mesma posição, e aonde o osso está mais saliente é aonde vai começar a desenvolver esse tipo de lesão. Quando a gente associa essa região que está mais fragilizada numa força de fricção, né, no lençol, na cama, a gente propicia a abertura dessa pele e aí, então, instalação dessa lesão. A gente também tem a lesão por pressão relacionada ao uso de dispositivo médico. Então, esses dispositivos de suporte que ficam às vezes nos lábios, na narina, eles podem causar a lesão por pressão no local pelo próprio dispositivo. Então, hoje a gente não pode mais falar escara, tá bom? É lesão por pressão. A gente só pode falar escara quando a gente determina e caracteriza o tipo de tecido dentro da lesão por pressão, que é aquela necrose seca. Aí ela é escara. Então, escara é um tipo de lesão. Tipo de tecido. Tipo de tecido. Isso. A lesão é lesão por pressão. Sim. E ela pode ter tecido de granulação, tecido de esfacelo, e aquela capa preta é denominada como escara, o tipo de tecido no leito da ferida. Tá vendo? Vivendo e aprendendo. E você falou que são em regiões que o osso é mais aparente, assim, mais, Sim. Né? Tem uma região que atinge mais? Sim, geralmente como acomete mais pacientes que eles estão debilitados na movimentação, a região mais acometida é a região sacral, que é a região entre o glúteo. Então, a gente tem uma proeminência óssea, né, da região do osso sacro, e como fica deitado muito em posição dorsal, é onde a região mais acometida, né? Mas vai depender da posição que o paciente ou o indivíduo fica. Então, se ele fica muito, é um cadeirante, vamos supor, se ele fica muito sentado, a pressão vai para debaixo do glúteo, que é a região isquiática. Então, vai aparecer a lesão por pressão aí. Se o paciente ele não consegue ficar em dorsal e ele fica muito lateral, vai aparecer do lado do quadril, onde é o trocânter. E assim sucessivamente, né? Então, qualquer proeminência que fique em contato por muito tempo com a superfície, né? Colchão, cadeira, é onde pode aparecer. Mas, no geral, a região onde mais é acometida é a região sacral. E é evitável? Sim, a gente sabe que desde 1980, mais ou menos, existem as evidências de que a maioria das lesões, elas são evitáveis, né? Desde que um paciente interne, né, e seja avaliado o risco dele e feitas as medidas de prevenção e elas executadas, diminui muito a chance do paciente desenvolver, tá? Você só pode falar que uma lesão por pressão ela foi inevitável quando você instituiu todas as medidas de prevenção, né, rigorosamente, foram executadas e aí mesmo assim a lesão ocorreu. Então aí sim você pode dizer que essa lesão por pressão foi inevitável. Mas a gente sabe que tem outros fatores, né? A lesão por pressão, ela é multifatorial. Então, por questões fisiológicas ou clínica do paciente ou até o meio externo. Então, tem diversos fatores que podem ocasionar, né? Ocasionar a lesão por pressão. E quais são os fatores de risco para lesão por pressão? E aí, então, quando a gente fala de fator de risco, a gente fala de fatores intrínsecos, né? E extrínsecos. Então, o que é isso? Intrínsecos, né, são o que está dentro do paciente, né, o que o paciente traz para a gente. Então, por exemplo, idade avançada é um fator que a gente não consegue alterar. Se ele está com a percepção alterada, ele tem uma consciência que não está preservada, um rebaixamento do nível de consciência, doenças que ele tem, já doenças crônicas em tratamento, como hipertensão, diabetes, né? Se o paciente já teve história de lesão por pressão, como que está o estado nutricional desse paciente, se ele está com déficit nutricional, ele está propenso a desenvolver lesão por pressão, ou ele está desidratado,
a perfusão tecidual, né, a circulação, o uso de medicamentos. Então, tudo isso, eles são os fatores intrínsecos, né? O que o paciente traz com ele que a gente pouco consegue modificar. E nós temos, então, os fatores extrínsecos, que é a pressão propriamente dita. Então, a gente consegue modificar essa pressão, né, movimentando o paciente, tirando essa pressão do local. A gente consegue reduzir a questão do cisalhamento, né, fricção. Então, na hora de mobilizar o paciente, a gente deve usar o forro, não deve pegar na pele do paciente. Então, isso a gente consegue fazer, minimizar. E também tem a questão da umidade. Então, o paciente que fica com diurese, né, evacuação em fralda, a gente precisa fazer essa troca imediata, porque o excesso de umidade local pode trazer a presença de uma lesão por pressão nessa região de fralda, né? Ou o paciente que está suando muito, está com febre, a pele com excesso de umidade, altera a permeabilidade da pele e pode ocasionar a lesão. Então, são fatores intrínsecos e extrínsecos, né? Os fatores de risco. E o principal é a pressão, né? Como eu falei para você. Se a gente tirar o principal fator de risco causador, que é a pressão local, aí já tem um grande avanço na prevenção de lesão por pressão. E quando um paciente nosso lá do HC, ele tem lesão por pressão, como que ele é tratado pela equipe de estomaterapia? Quando o paciente desenvolve uma lesão por pressão no HC, o enfermeiro lá da enfermaria onde ele está, ou UTI, começa com as medidas de tratamento, né? Nós temos o nosso manual institucional publicado na intranet, então o enfermeiro consegue se guiar através do manual, junto com os seus conhecimentos adquiridos na graduação. Se é uma lesão um pouco mais complexa e ele precisa de auxílio na condução, ele vai discutir ali com os enfermeiros da unidade e ver se tem um enfermeiro que é membro do núcleo de estomaterapia ali no local. E aí esse enfermeiro, ele vai fazer o acompanhamento da lesão e estabelecer um plano terapêutico da melhor terapia tópica. Se ainda assim eles precisarem do auxílio do enfermeiro especialista, estomaterapeuta, ele pode solicitar consultoria no AGHUSE. Tanto os enfermeiros como a equipe médica, se quiserem a avaliação então, né, do especialista, faz essa solicitação no AGHUSE e aí o especialista vai lá e avalia junto com a equipe multidisciplinar, equipe médica, enfermeiros, e estabelece a melhor terapia tópica. E existem estágios ou tipos diferentes de lesão por pressão? Sim, em 2016 também teve uma atualização, né, além da nomenclatura de úlcera por pressão para lesão por pressão, a gente teve acréscimo de 2 categorias. E a gente vai falar um pouquinho aqui. Então, a gente tem lesão por pressão estágio 1, quando a pele está íntegra, mas tem um vermelhinho ali causado pela pressão da proeminência óssea, geralmente, tá? Pode não ser em proeminência óssea ou na proeminência óssea. Quando ela tá com aquela hiperemia, aquele vermelhinho que ela não reduz, quando você movimenta o paciente, ela já está instalada, então já é lesão por pressão estágio 1, tá? Lembrando que pacientes que têm a pele preta ou tons mais escuros de pele, a gente tem que sempre avaliar outras questões, porque às vezes a vermelhidão a gente não vai conseguir visualizar. Então, a gente precisa ver temperatura, se a pele está endurecida, fazer uma análise um pouco mais diferente para ver se o paciente já está desenvolvendo essa lesão por pressão estágio 1. Na lesão por pressão estágio 2, a gente já tem a perda da pele. Então, a primeira camada da pele, ela já se perde, que é a epiderme. Então, a gente consegue já ver a derme exposta, tá? Ou também, quando o paciente apresenta uma bolha intacta ou já rompida, mas com exudato seroso, né, com líquido amarelinho dentro, ela também já está classificada como estágio 2. No estágio 3 é quando perde um pouco mais de tecido, né? Então, a gente perde a epiderme, que é a camada mais externa, a gente perde a derme e a gente consegue visualizar o nosso tecido gorduroso, né? Que é o subcutâneo. Então, quando a gente vê o subcutâneo, né? A gente não consegue ver nessa classificação 3 músculo, tendão, nada disso, tá? Então, no estágio 3 é a perda da epiderme e derme e a gente consegue ver a gordura visível. Já no estágio 4 é onde a gente vai ver essas estruturas nobres,
tendão, osso, músculo, né? Cartilagem. Então, a gente tem aí a perda total da pele, epiderme, derme subcutâneo, e a gente já consegue ver essas estruturas nobres. Então, é quando é lesão por pressão estágio 4. Aí, nós temos a lesão por pressão que ela é não classificável. Quando ela é não classificável? Quando eu não consigo determinar o acometimento do tecido. Por quê? Porque ela tem uma escara sobre ela, né? Então, aquela capa preta, quando tá em cima da lesão, eu não consigo ver o tanto que ela foi acometida. Eu só vou conseguir classificar essa lesão quando eu remover esse tecido necrótico. Aí sim eu classifico. Então, antes disso, ela é chamada de lesão por pressão não classificável. Ela pode ter a escara seca ou ela pode ter o esfacelo, que é uma necrose amarelada, úmida, mas ela também recobre o leito da ferida, que eu não consigo ver a profundidade. E eu tenho, então, a lesão por pressão também tissular profunda, que é aquela que está com tecido arroxeado. Às vezes a pele está íntegra ou não, mas ela aparenta um hematoma. Então, é quando a gente chama de tissular profunda. E se ela também tem uma bolha intacta ou rompida com líquido hemático dentro, que é aquele roxo, aí ela também recebe o nome de tissular profunda, que é quando acontece no calcânio, geralmente. Quando o calcânio fica muito apoiado no colchão, às vezes faz aquela bolha, sem romper ainda, com aquele líquido arroxeado dentro, como se fosse um sangue pisado. Aí a gente chama de lesão por pressão tissular profunda. Você tá falando aí, eu tô imaginando a dor. Sim, é bem dolorosa. E aí, nessa atualização, a gente teve duas novas, que é a lesão por pressão relacionada a dispositivos médicos, né? Então, que a gente já falou um pouquinho. Então, pode ser o Polyfix, que é aquela torneirinha que a gente usa no acesso, que ficou em contato com a pele por muito tempo, né? Geralmente, a lesão por pressão do dispositivo, ela fica exatamente com o formato do dispositivo na pele do paciente. E aí, dependendo dessa lesão, a gente vai categorizar igual lesão por pressão normal, estágio 1, 2, 3 e 4. Já a lesão por pressão em membrana mucosa, ela também é relacionada a algum dispositivo. Então, o paciente que está entubado, que está com um tubo na boca e fica muito pressionando o lábio, ela vai fazer uma lesão por pressão. Mas é em mucosa. Então, a estrutura da mucosa é diferente da pele. Eu não consigo estadiar a lesão por pressão estágio 1, 2 e 3 em mucosa, tá? Então, eu só vou dizer que é uma lesão por pressão em membrana mucosa, quando ela é formada por algum dispositivo local na mucosa, tá? E dá para identificar se o paciente X ou Y tem risco de desenvolver uma lesão por pressão? Sim, existem escalas validadas que avaliam o risco do paciente desenvolver lesão por pressão. Então, aqui no HC a gente usa a escala de Braden, é uma escala validada, já bastante conhecida, que o enfermeiro faz essa avaliação na admissão de todos os pacientes. Então, todos os pacientes que internam, ele tem essa avaliação de Braden feita. E aí, o enfermeiro já vai determinar o risco desse paciente desenvolver lesão por pressão. E, de acordo com o risco, o enfermeiro vai prescrever as medidas de prevenção. Então, ele faz na admissão e ele deve fazer a cada 24 horas na reavaliação do paciente, né? Na evolução do paciente, junto com a avaliação da pele, né? E aí refaz essa escala diariamente. Ou quando também tem uma alteração clínica brusca, né? Então, o paciente estava bem, estava andando, de repente teve um mal súbito, precisou ser entubado, ele teve uma alteração do quadro clínico dele. Então, precisa ser refeita a escala. Então, como rotina, a gente tem na admissão e diariamente a cada 24 horas ou na mudança clínica do paciente. E você falou sobre as medidas de prevenção, né? Que dependendo dessa escala já são iniciadas as medidas. Quais são essas medidas de prevenção? Isso, então, primeira coisa é fazer realmente essa avaliação, né? Porque a partir dela, o enfermeiro vai descrever e prescrever os cuidados que vão ser realizados para prevenir. A avaliação da pele também, por meio do exame físico, né? Que o enfermeiro vai fazer nos pacientes, também é uma forma de prevenção. Principalmente as áreas de proeminência óssea, né? Então, onde o osso está mais saliente e onde está em contato com os dispositivos médicos. Então, estabelecer também um cuidado com a pele, né? A higiene corporal
de maneira adequada. Então, a pele sempre tem que estar limpa, né, hidratada, precisa fazer a limpeza imediata, depois que o paciente apresenta evacuação ou diurese em fralda, né, precisa fazer a remoção desse efluente ali da região para poder deixar a pele limpa, né, o produto de higiene, né, ou sabonete tem que ser levemente ácido, né? Porque a nossa pele é levemente ácida, então a gente não deve usar produtos de limpeza alcalino, tá? Como muitas vezes a gente pensa, né? A gente deve proteger a pele, então, e fazer a hidratação com creme hidratante e umectante. Usar também um produto de absorção de umidade como um produto barreira para ajudar nessa impermeabilização, vamos dizer assim, da pele, tá? E usar coberturas nessas proeminências, né? Hoje o que os guidelines trazem são as espumas de poliuretano multicamadas. Então a gente coloca nas proeminências ou na pele onde está tendo contato com algum dispositivo para aliviar a pressão e distribuir a pressão local, tá? Então a gente usa também essas coberturas apropriadas aí nas proeminências. Um colchão também especial, então a gente deve usar o colchão ou viscoelástico ou colchão de ar, né, que é o pneumático com a pressão alternada. E aquele casca de ovo, era para isso também? Porque eu lembro que é mais antigo, né? Deve ter melhorias nisso. Era para isso também, mas ele já caiu em desuso de recomendação. A gente sabe que ainda é uma realidade de muitas instituições, mas ele não está mais no guia de recomendações internacionais. Aí surgiu esse do viscoelástico. Outras tecnologias que fazem esse trabalho melhor, tá? E aí a gente tem o reposicionamento do paciente, né? Então, que é a movimentação, que é a mudança de decúbito que a gente conhece, né? E esse tempo a gente acaba determinando 2 horas para ficar uma coisa mais fácil de planejar. Porém, ele deve ser feito individualizado, né? Então, aquele paciente que está extremamente grave, que tem uma circulação comprometida, às vezes ele vai precisar ser mobilizado em tempo menor do que 2 horas. Ou um paciente que não pode ser mobilizado por alguma instabilidade, eu preciso só fazer uma leve descompressão no calcâneo ou uma leve descompressão na região sacral para evitar, né? Mas isso deve ser um planejamento individualizado mesmo do paciente, tá? Mas não devemos deixar de reposicionar o paciente sobre risco, tá? Em horários determinados ou individualizados, né? Quando a gente deixa ele na lateral, o decúbito recomendado é de 30 graus em relação ao colchão, então não muito em cima do trocânter, senão eu também vou colocar uma pressão ali, tá? Os calcâneos, eles devem sempre estar elevados, então nunca em contato com o colchão, né? Nem travesseiro, para não fazer essa pressão no calcâneo. E a gente também estimular essa mobilização precoce, né? O paciente tem condições de sentar na cadeira, mas também não pode ficar muito tempo sentado, porque é a mesma posição, né? Então, mudar sempre mudar. Não pode passar de 1 hora sentado, né? Consegue colocar na cadeira, põe, fica um tempo. Evitar que ele fique escorregando na cadeira, então deixar numa posição que ele não escorregue e fazer essa movimentação. O paciente com risco também deve receber uma avaliação nutricional, né? Então, o nutricionista de extrema importância, ver se a meta calórica está sendo atingida, se eu preciso aumentar a hidratação, se eu preciso entrar com um suplemento nutricional para prevenção de lesão por pressão, ou quando ele já tiver instalado uma lesão, tá? E usar produtos de alta absorção. Então, lembra que eu falei a umidade, né? Tanto na região perianal ali de fralda. Então, se o paciente está com um quadro de incontinência, que ele não consegue segurar as fezes, né? A gente deve sempre fazer o manejo dessa incontinência. Então, limpar sempre que o paciente apresentar evacuação ou diurese. Usar creme barreira, usar película protetora de pele, né? Catéteres para incontinência, então a gente tem o catéter vesical, que é o da bexiga, né, do xixi, e a gente tem o catéter anal também, que faz a coleta das fezes para não ficar em contato com a pele e não fazer ferida associada à incontinência, que a gente chama de dermatite, né, que a gente sabe hoje que pacientes que desenvolvem a dermatite
né, que é essa irritação perianal, tem um risco maior de desenvolver uma lesão por pressão, por exemplo, na região sacral. E muitas vezes, essas lesões, elas são facilmente confundidas, né? Às vezes o enfermeiro faz uma avaliação ali, ele classifica como uma lesão por pressão, mas na verdade é uma dermatite associada à incontinência. Então, realmente precisa fazer um diferencial na avaliação dessas lesões para tomar a conduta certa de tratamento, que são diferentes. Sim, sim. De acordo com cada tipo de ferida, é isso. Então, no geral, são essas as medidas, né? O importante é mobilizar o paciente, ver estado nutricional, proteger as proeminências, hidratar a pele, né? Nada muito úmido e não seco, né? Fazer um equilíbrio entre esse manejo. E atentar aos sinais do paciente, né? A avaliação da pele, ela é extremamente importante diariamente. Não só pelo enfermeiro, mas pelo técnico também, que está ali todo dia fazendo a higiene do paciente, né? E comunicar qualquer alteração. E aí o plano de cuidado, antes, né? O quanto antes, melhor. Isso mesmo. Você citou a nutrição, né? Que é importante o papel da nutricionista. Como que a equipe multidisciplinar pode estar atuando nessa prevenção, nesse cuidado aí, nessa... É importante, assim, a equipe multi, ela é muito importante, porque tem que estar tudo alinhado, né? O mesmo objetivo, né? Então, quando aquela equipe está cuidando de determinado paciente, eles precisam fazer um plano terapêutico juntos, né? Então, fazer essa interligação das disciplinas, né? Então, o nutricionista precisa ver a parte da nutrição, a meta calórica, o físio, o quanto ele consegue mobilizar esse paciente, o quanto antes para prevenção desse tipo de lesão. O médico, se precisa entrar com alguma medicação no sentido de tratamento da lesão, algum suporte nutricional, vitamínico, endovenoso, para tratar ou prevenir esse tipo de lesão. Então, a equipe multi é de extrema importância e todos têm que estar alinhado com a prevenção, né? Então, a gente tem um manual na intranet que fica à disposição de todos da equipe, né? Então, todos têm que trabalhar integrado e passar visita à beira-leito, fazer discussão dos casos clínicos ali, para a gente conseguir fazer a prevenção da melhor forma. Eu acho que integrar mesmo as ações, né? A gente sabe que cada um tem a sua função dentro da equipe, mas a meta tem que ser conjunta, né? Sim. Então, se os profissionais não se conversarem e integrar esses cuidados, a gente não consegue chegar a uma meta única, né? Que é a melhoria do paciente. Então, dessa forma que a equipe deve trabalhar, né, juntos e definir um plano terapêutico em que todos estão inseridos. Sim. E o próprio paciente e a família, eles também podem atuar nessa prevenção? No ambiente hospitalar, né? Não em casa. Sim, a partir do momento que o paciente interna, né, ele e o familiar, ele deve ser comunicado do risco dele desenvolver uma lesão. Então, olha, o senhor tem um risco muito alto de desenvolver lesão por pressão por causa disso, né? Então, depois do enfermeiro fazer essa avaliação, ele deve comunicar ao paciente e o familiar do risco e falar das medidas de prevenção, né? O que a gente tem como protocolo na instituição e como eles podem ajudar nesse sentido. Então, às vezes o paciente, né, a gente ouve muito, mas ele se recusou a mudar de decúbito, ele não quer virar. Né? A gente escuta muito isso. Mas às vezes o paciente não sabe o porquê que ele precisa virar, né? Ele não foi conversado com ele. Então, a partir do momento que às vezes ele vai entender o motivo, ele vai ceder a fazer receber esses cuidados, né? E o familiar, eu também sempre falo, né? Às vezes a gente tem uma rotina, um jeito de tratar os familiares, de pedir sempre para eles saírem do quarto quando a gente vai fazer os cuidados, e eu acho que não, ele tem que estar dentro do quarto, porque depois que ele levar esse paciente para casa, é ele que vai fazer. Sim, tem que aprender, né? Ele precisa aprender, e ele precisa ajudar e aprender como diagnosticar alterações na pele, né? Sim. Então, quando ele estiver na casa dele, como que ele deve fazer? Então, no hospital, familiar, paciente tem que ser parceiro da equipe, né?
explicar os riscos, explicar as medidas de prevenção e pedir essa ajuda para eles. Na questão da mobilização, do aporte nutricional. Então, às vezes, é o familiar que vai dar comida para o paciente. Então, né, estimular a ingesta alimentar, ingesta hídrica, e movimentações pequenas que o próprio acompanhante pode fazer. Às vezes, elevar um calcânio que escorregou, tirar o braço que está encostado muito tempo no colchão. Então, essas pequenas coisas os acompanhantes podem fazer, as famílias, né, enquanto está no hospital com o paciente. E ajuda muito. Então, é nessa forma que dentro do ambiente hospitalar eles podem integrar a nossa equipe nessa cuidado, prevenção. Isso. E depois que a pessoa cuidou ali da lesão, tudo, curou, pode voltar essa lesão por pressão? Ou aparecer em outros lugares? Sim. Como eu falei, às vezes vai depender da posição que o paciente fica, né? Então, se ele tem os fatores de risco e mantém muito tempo em determinadas posições, ele vai poder desenvolver em outros locais, né? Se ele já tiver alguma. Mas naquele local que ele já teve uma ferida, depois que cicatrizou, a pele ali, ela não tem a mesma força têncil de antes da ferida. Então, a força têncil, que é a parte da cicatrização mesmo, ela fica em no máximo 80%. Então, fica por mais isso, frágil ainda. Isso, por isso a chance maior de fazer uma lesão onde ele já teve uma que cicatrizou, né? Então, ele já tem a pele fragilizada, e se ele ficar naquela posição, em cima daquela pele fragilizada, né, com todos os fatores de risco que a gente já falou, ele vai poder desenvolver de novo no mesmo local que ele já teve uma, sim. Carol, no caso de uma família, né, que tem alguém em casa com lesão por pressão, ou risco de ter lesão por pressão, tem algum cuidado diferente, alguma dica que você pode dar para tratar esse paciente? Na verdade, são os mesmos cuidados, né? O que ele estiver fazendo aqui no hospital, ele deve manter em casa. Então, é muito importante que faça essa orientação no momento de alta, né? Ao longo da internação, mas antes de o paciente ir embora, né? Junto do familiar, deve ser reforçado esses cuidados de prevenção. Então, mobilização, proteção das proeminências, a higiene íntima, né? Logo depois da evacuação ou da diurese. Hidratação são fundamentais para ele manter em casa, né? E o que pode ser diferente um pouco são as medidas de suporte que são muito comuns no ambiente hospitalar. Então, um colchão pneumático, né? Um colchão viscoelástico. Se a família tiver condições, a gente indica que está dentro das medidas de prevenção, mas nem sempre as famílias vão ter acesso a esse tipo de suporte. Então, a gente reforça mesmo a mudança de decúbito, né? A mobilização do paciente, a parte nutricional, a hidratação da pele e a vigilância, que é aquilo que a gente falou, a avaliação da pele diariamente. Qualquer alteração, buscar a ajuda de um profissional da saúde para prevenir uma lesão maior e, de repente, tratar aquela que já iniciou. Antes da gente encerrar o podcast, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, especialmente para aqueles que têm em casa, né, alguém que precisa de um cuidado especial ou que tem dúvidas de como tratar uma lesão. Sim, a minha mensagem é que façam a vigilância, né? Monitorem a pele, participe do cuidado, né? Às vezes um paciente está em domicílio e está recebendo o cuidado da assistência domiciliar daquele município. Mas é uma visita rápida, dias alternados. Quem está ali mesmo é aquele familiar ou é um cuidador que está constantemente com o paciente. Então, não tem outra maneira melhor de prevenir no que fazer essa vigilância e monitorização diária junto com as medidas de prevenção, né? E se porventura desenvolver uma lesão por pressão, ele precisa mesmo de uma avaliação, né, de um profissional da saúde, um enfermeiro, um médico, para determinar a melhor terapia tópica para usar naquele tipo de ferida, tá? E um recado para os nossos colegas profissionais, né? Que eles estejam juntos com a gente nessa
luta, né, nesse Dia Mundial, nesse movimento para a gente movimentar os pacientes, né, Sim. mudar de lado, mudar de posição, para a gente prevenir que são eventos adversos, né, como a gente já falou, a grande maioria é prevenível, é um dano para o paciente, causa muito desconforto e altera a qualidade de vida do paciente e dos familiares e eleva muito custo, né, de tratamento, custo de internação para os municípios depois também que reabilitam esses pacientes, né? Então, esse é o meu recado. Aí. Bom, eu quero agradecer a presença da Carolina com todas as informações, né, que com certeza vão ser muito úteis aí para quem tem em casa ou para quem está com alguém no hospital com esse problema. Carol, obrigada e espero vê-la novamente aqui no nosso podcast sobre algum outro assunto da área de estomaterapia. Obrigada, Trícia. Agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de conversar um pouquinho aqui com vocês sobre esse tema. E eu gostaria de agradecer também os enfermeiros, que são os membros do Núcleo de Estomaterapia, que estão auxiliando nos enfermeiros lá à beira-leito, tanto na prevenção como no tratamento de lesão. Gostaria de agradecer o pessoal do time de prevenção de lesão por pressão também, que faz sempre ações sobre o tema. Então, os enfermeiros, hoje o time está sob a coordenação da Andrea Bugarelli, que é a supervisora da UER. Então, gostaria de agradecer a parceria dos membros dos meus times, do Núcleo de Estomaterapia e do time de prevenção de lesão por pressão e do departamento de enfermagem, né, e coordenadoria de assistência em apoiar as ações aí da estomaterapia Sim. e dos times em prol da segurança do paciente. Esse foi o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp, em parceria com a SEC Rádio TV Unicamp, para falarmos sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e outros assuntos da área médica que impactam a vida das pessoas. Trabalhos técnicos de Otávio Silva. Acompanhe os nossos canais de comunicação no portal unicamp.br, no site do HC em www.hc.unicamp.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Ressonância. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. O podcast do Hospital de Clínicas em parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação, Rádio e TV Unicamp.